Sou Gisela Foratini, diretora da Agência Nacional de Águas. Estive aqui no IBAMA, tenho um orgulho muito grande, igual o Eric falou ontem. Fui também diretora de licenciamento ambiental federal aqui no IBAMA, no período de 2010 a 2014, mas sou servidora da Agência Nacional de Águas e diretora desde 2014. E tenho a satisfação de estar coordenando uma Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade de Água, e vou contar, nós temos 30 minutos cada Câmara Técnica, então vou tentar resumir nesses 30 minutos o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Bom, como o Sueli já disse hoje de manhã, são 11 câmaras técnicas, pela deliberação do CIF 07, essa deliberação diz exatamente o que cada Câmara faz. Vocês me desculpem, eu estou com a garganta um pouquinho ruim. Enfim, e a número 67 cria, então, a Câmara Técnica de Saúde, que foi a última a ser criada. Então, nós estamos aqui, né? Essa aqui é a nossa Câmara Técnica, as 4 socioambientais e as outras, então, socioeconômicas. Eu acho que já ficou claro aqui, hoje de manhã, o trabalho que vem sendo feito de forma bastante harmônica com as câmaras técnicas. Para criarmos essa Câmara Técnica de Saúde, a nossa Câmara, que já vinha trabalhando com água bruta, né, se debruçou um pouquinho quanto à questão da água tratada. Então, essa Câmara Técnica de Saúde já foi criada com alguns documentos importantes que a gente entregou para essa Câmara de Saúde. Foram 2, um documento chamado Bases Mínimas para o Monitoramento da Água Tratada no Doce, e um outro que seria um plano de comunicação para a bacia em relação à questão da qualidade da água tratada. Bom, então, estamos ali, trabalhando em harmonia, trabalhamos muito fortemente com a Câmara Técnica de Restauração Florestal, com a CTBio e com a Câmara Técnica de Rejeitos, na questão do monitoramento de qualidade da água e sedimento do Doce, e vimos trabalhando também muito fortemente, juntos, com a Câmara Técnica de Comunicação e a Câmara Técnica, depois que foi criada, de Saúde. Bom, obrigada. Nós estamos coordenando aqui 3 programas. Então, são esses 3 programas aqui, de coleta e tratamento de esgoto e destinação de resíduos sólidos, a questão do programa de melhoria do sistema de abastecimento de água e o programa de investigação e monitoramento da bacia do Doce, áreas estuarinas, costeira e marinhas impactadas. Para vocês terem uma ideia, até por força de ações judiciais e pela própria competência de cada instituição aí elencada, nós tínhamos vários monitoramentos de qualidade da água acontecendo, né, a ponto da Renova não ter mais vidraria para comprar, de tanto eram os parâmetros e os pontos a serem monitorados. Resolvemos nos organizar, as 4 câmaras técnicas, fizemos um seminário bastante importante para os nossos trabalhos em Vitória, onde as 4 câmaras técnicas decidiram, então, elaborar, em conjunto, um documento que chamou Bases Mínimas para o Monitoramento. Foi interessante porque nós não chamamos termo de referência, porque nós gostaríamos que a Renova fosse mais criativa que a gente. Eu não sei se todos sabem, a Agência Nacional de Águas é responsável pela coordenação de toda a rede hidrometeorológica nacional. Temos alguma expertise no assunto, juntamente com o IGAM, com o IEMA. Então, foi bastante exitoso esse trabalho e demonstra um pouquinho da harmonização que a gente tem conseguido em torno de algumas câmaras técnicas, né? Evidente que agora vamos nos reunir com a CTEI, de Economia e Inovação, para discutirmos também um pouco da questão do esgotamento sanitário. Bom, vamos passando, que é só meia hora. Bom, quem somos, então? Já mostrei onde estamos, quem somos, né? Então, a coordenação é da Agência Nacional de Águas, que colocou nessa coordenação uma das 5 diretoras. Aliás, 5 diretoras não, né? Sou a única mulher, são 5 diretores, então eu estou coordenando essa Câmara Técnica, acho que mostra o nível de envolvimento da agência, né? A suplência nossa é o Comitê de Bacia do Rio Doce, CBH Doce, na pessoa do Leonardo Deptuski, aqui presente.
Temos a Prefeitura de Governador Valadares, a Prefeitura do município de Rio Doce, está aqui o Silvério, trabalhando diuturnamente conosco. Do Estado do Espírito Santo, nós temos a CEAMA, o IEMA, SEDUR, Biager. No Estado de Minas, nós temos SEMAD, CECIR, IGAM, FEAM, Ecopasa, está aqui o João. Do Governo Federal, nós temos ANA, IBAMA, ICMBio, SRHQ, do MMA, está o Sérgio Gonçalves. Ministério das Cidades, temos a Érica aqui, não vou começar a falar nome, que eu vou esquecer algum, sem dúvida. Ministério da Saúde, a Camilinha está aí, e FUNASA. Tivemos a FUNASA conosco ontem, inclusive na reunião do CIF. E aí vocês notam essa estrutura dessa Câmara Técnica, que transcende um pouco os signatários do TTAC, porque precisávamos de expertise técnica para lidarmos com aqueles programas de esgotamento sanitário, as cidades participam nisso, a FUNASA, para aqueles municípios com menores que 50 mil habitantes e tudo mais. Então, conseguimos reunir nessa Câmara Técnica, quando ninguém falava ainda da CT Saúde, né, Sueli? Já havíamos convidado o Ministério da Saúde para fazer parte dessa Câmara Técnica, porque sabíamos que era necessário também o monitoramento da água tratada, além daquele que já é feito, né, pelas superintendências de saúde. Bom, rapidinho, esse é um resumo. São 20 membros, faltou um Szinho, mais 20 suplentes, e mais equipes de apoio. Isso, mais ou menos, conforma 75 técnicos na nossa Câmara Técnica, tá bom? O IEMA, por exemplo, tem colocado não só os membros e suplentes, mas também uma equipe de apoio bastante robusta, né? Bom, a primeira reunião ordinária dessa Câmara Técnica ocorreu em maio de 2016, sendo que, desde o acidente, a gente já vinha participando com as várias instituições, principalmente com o IGAM, no monitoramento. E nós tivemos 14 reuniões ordinárias, 13 extraordinárias e mais 50. Ontem eu comecei a contar e parei nos 50. 50 reuniões específicas para tratarmos, por exemplo, uma reunião sobre disponibilidade de água subterrânea na bacia. Essa é uma reunião específica. Bom, nós, então, como eu falei, são 3 programas, esgotamento de resíduo sólido, abrangendo a cláusula 169 e 170, abastecimento, a cláusula 171, e a questão do monitoramento da água e do sedimento, envolvendo a 177, 178 e 179. Rapidamente aqui, um resumo do que seria o programa de coleta, tratamento de esgoto e destinação de resíduos sólidos, de cunho compensatório. Eu queria fazer uma ressalva aqui. É o único programa no TTAC que não era de execução direta da Fundação Renova. Isso nos deu muito trabalho, né, João? Até conformarmos e até chegarmos na última deliberação, que foi a 75, e eu vou mostrar rapidamente para vocês. Bom, a cláusula 169, ela diz o seguinte, que a Fundação disponibilizará recursos financeiros no valor de 500 milhões até o final de 2018 aos municípios da área ambiental 2. E aí as pessoas acham que esses 500 milhões já estão disponíveis. Não, não é assim. É de 2016 a 2018. 50 milhões, 100 milhões, 100 milhões, 125 milhões e 125 milhões. Em conta, nós temos 150 milhões e mais do que rendeu, né? Bom, enfim, para que é esse recurso? Planos de saneamento básico, elaboração de projetos e sistemas de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais. O IEMA tem feito um super trabalho em relação a isso, e a CECIR também, em Minas Gerais. E no Espírito Santo, hoje foi mostrado pelo Aladim, que já tem o Condoeste e que já está pronto para receber os 10 milhões e 800, né, Leonardo? É isso mesmo. Então, assim, esse trabalho foi bastante, enfim, nos exigiu muito. E, como eu disse para o Nilvo, hoje cedo, nós já tínhamos um background de informações que utilizamos, inclusive, para validar tudo aquilo que a Renova nos trazia, né? Bom, rapidamente, nós emitimos aí 4 notas técnicas, e quando eu digo notas técnicas, realmente nós fomos atrás de todas as melhores referências,
né, técnicas, e 4 deliberações do CIF. Então, nós tivemos lá no início, em setembro de 2016, alguns critérios de priorização. No começo, a gente distribuiria 50 milhões de reais, porque era o que estava previsto à época. Depois, nós fomos, né, num crescente. Em dezembro de 2016, pela 41, suspendemos a 21 e apresentamos um cronograma envolvendo uma mobilização maior desses municípios. Nós fizemos, inclusive, um workshop em BH, em janeiro, logo que os novos prefeitos tomaram posse. Nós chamamos, porque nós já tínhamos feito todo um trabalho com aqueles prefeitos anteriores, e chamamos em janeiro desse ano, de novo, todos os prefeitos para analisarmos as deliberações que existiam e discutir com eles como seria a participação de cada um, né, nesse programa. Bom, em janeiro de 2017, nós tivemos aí, então, uma deliberação 43, já envolvendo os 500 milhões de reais, né, e definindo novos critérios e valores teto. Esses valores teto, se vocês forem à deliberação 43, gente, toda e qualquer informação que eu estou relacionando aqui, isso está no site do IBAMA, disponível para qualquer um. Tá? Então, na deliberação 43, nós trouxemos novos critérios e teve um trabalho hoje que o Silvério falou aqui rapidamente, mas eu queria ressaltar, né, a condução dos prefeitos, também o apoio que o Leonardo deu, e foi um trabalho belíssimo que os próprios prefeitos sentaram e definiram os valores teto. Para cada município, nós temos um limite, então, a ser repassado, tanto para esgotamento sanitário como para resíduos sólidos. Foi um trabalho nobre, onde alguns abriram mão em detrimento de algumas ações para outros mais impactados. Foi muito interessante isso. E nós simplesmente recebemos essa tabela dos valores teto e inserimos no nosso trabalho. Bom, agora, em junho de 2017, nós tivemos, então, uma deliberação bastante importante para o nosso trabalho, quando nós conseguimos estruturar para que houvesse uma execução da Fundação Renova deste programa, que era o único órfão nesse TTAC. Tá? Bom, essa deliberação, ela traz... tem essa nota técnica aqui em base, mas traz um plano de capacitação, uma estrutura de apoio técnico a esses municípios e uma proposta de repasse desses recursos financeiros, considerando algumas instituições financeiras com expertise para tal. Bom, a boa notícia é que esse documento nos vai ser entregue agora, dia 26, que é sábado, e nós analisaremos, porque vocês sabem, nós estamos falando de esgotamento sanitário, gente. Brasil. Então, o que se falou hoje de manhã aqui foi, nós realmente temos a oportunidade de fazermos uma diferença ao longo de um rio inteiro, né? Nós temos a oportunidade agora de tratarmos esses esgotos e, mediante a modelagem matemática, podemos saber como é que está o nosso velho e bom Rio Doce, que antigamente já tinha aí uma carga orgânica enorme sendo lançada in natura, né? Sem tratamento. Bom, então é isso. As principais entregas, eu diria, nesse programa, foi definimos critérios e valores teto com a participação dos 39 municípios, área ambiental 2, concluímos o primeiro chamamento, gente, foram ofícios para todos esses municípios, nós fizemos um trabalho de elaborarmos umas planilhas, porque esses critérios, por exemplo, primeiro critério para esgotamento sanitário, quem não tem projeto, queremos recursos para elaborar projetos. Segundo, quem precisa de recurso para contrapartida? Quem já tem os seus financiamentos, mas precisa de um recurso adicional. Então, e para resíduos sólidos, da mesma forma. Então, foi um trabalho muito grande, né? Porque nós também, por meio da Copasa, por meio do Ministério das Cidades, nós auxiliamos na ponta esses municípios a preencher essas planilhas. Então, hoje, essa Câmara Técnica detém um acervo muito interessante sobre as necessidades e demandas desses municípios na bacia. Bom, e foram depositados 150 milhões pela Fundação Renova. Bom, quais seriam, então, os pontos de atenção? Vamos dizer, desafios que se colocam, né?
capacidade operacional dos prestadores de serviço em municípios versus sistemas a serem implantados. Quais são as melhores soluções? Soluções regionais consorciadas para os resíduos sólidos. Qual é a sustentabilidade nessas soluções? O Leonardo fala muito, né? Qual é a efetividade desses consórcios, né? Você tem que calcular, inclusive, distâncias a serem percorridas por esses caminhões. Tudo isso são detalhes que a gente analisa tecnicamente, né? E aí, eu queria destacar aqui, na presença do Sérgio, o papel fundamental que a antiga SRHU, do MMA, tem dado a essa agenda de resíduos sólidos e também da CECIR de Minas Gerais e da SEDURB do Espírito Santo. Fantástico. E o modelo de repasse, então, e monitoramento do uso dos recursos, ou seja, nós queremos efetividade, nós queremos que esses recursos sejam bem gastos na bacia e que essas soluções sejam efetivas, não é? Então, esperamos, Roberto, com uma certa ansiedade por esse documento que nos será entregue agora, dia 26. E já estamos com a Câmara Técnica, sabendo que a semana que vem nós vamos ter uma reunião extra, né? Bom, abastecimento. Eu quis criar um GT 171, mas o pessoal não gostou do termo, então nós estamos criando um GT abastecimento dentro dessa Câmara Técnica, porque o trabalho é monstruoso. Nós temos aí que a Fundação, pela cláusula 171, nós temos que a Fundação deverá construir sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para 9 municípios e 15 localidades que captam diretamente da calha do rio, cuja operação do sistema de abastecimento ficou inviabilizada temporariamente, visando reduzir a dependência do doce. Então, o TTAC traz no seu âmbito aqui qual foi o impacto. São todas aquelas localidades que tiveram os seus abastecimentos inviabilizados durante um período de tempo. Bom, então, o que traz essa cláusula? Para onde que eu tenho que apontar? Aí. Então, habitantes até 100, cidades com até 100 mil habitantes, eles têm que ter uma independência mínima do doce de 30%. Ou seja, tem que ter alguma fonte alternativa que dê uma certa independência do doce, por motivos óbvios, né? 50% de dependência para aqueles municípios que têm mais de 100 mil habitantes, 67% para Governador Valadares, foi uma deliberação lá atrás, a 02, uma das primeiras do CIF, que diziam que Governador Valadares tinha que ter uma independência de 67%, que significava mais ou menos 900 litros por segundo, né? Levantamento, primeira, a cidade mais populosa, sem dúvida, e a primeira a ser impactada lá na frente, né? E também traz, na cláusula 171, esses 2 prazos. Para projetos, levantamentos e estudos, 2 anos. Para obras, 3 anos. Então, em 5 anos, nós teremos, então, que ter esses sistemas alternativos implantados pela Renova. Então, o que tivemos na cláusula 171 até ontem, na reunião do CIF? 3 notas técnicas, 7 deliberações, e aí eu trago a número 2 para vocês, que foi o projeto emergencial lá de Governador Valadares. Tivemos a 04 com cronograma e estudos de disponibilidade hídrica dos mananciais alternativos, sempre solicitando e requerendo à Renova o aval dos municípios. Não adianta apresentar um sistema alternativo, sendo que os operadores, as prefeituras, não deem o seu aval, certo? Desde então, pedíamos isso, né? A número 10, que antecipou o Governador Valadares e Linhares, e uma solução diferenciada para o município de Resplendor. A 16, que já solicitava estudos de disponibilidade hídrica, aval dos municípios, prover abastecimento e também apresentando que a Renova apresentasse um plano de ação emergencial para o período chuvoso, porque a nossa grande preocupação é que as chuvas iam começar, esse material ia ser ressuspenso no rio, e a gente precisava, então, de um plano emergencial. A gente sabia que essas soluções alternativas vão ser construídas em 5 anos. Então, você precisa de um plano emergencial, é isso. Bom,
Depois tivemos a deliberação 16, depois a 33, aí tratando sobre relatórios de progresso, que a Renova tem todo mês nos enviado, com relatório, inclusive fotográfico, sobre todas as soluções, tanto emergenciais quanto alternativas já mais perenes, que foram construídas. E, a 76, notificamos a Renova sobre o material inconsolidado, também chamado coloide, né? O pessoal da nossa Câmara Técnica do IBAMA solicitou isso. Quantos minutos, Renato? Faltam 10? Então, ontem conseguimos, então, que o CIF deliberasse favoravelmente quanto à deliberação 98, que nós estamos requerendo à Renova a atualização desse plano de ação emergencial para o período chuvoso, certo? E aí incluindo, de forma específica, Baixo Guandu e Governador Valadares. Bom, também já estou terminando. Temos aqui algumas entregas importantes, né? De caráter emergencial, nós tivemos estação de tratamento de Cachoeira Escura, no distrito de Belo Oriente, melhorias nas ETAs Central, Vila Isa e Santa Rita, em Governador Valadares, também de forma emergencial, porque a solução agora definitiva para Governador Valadares já vem sendo discutida com a Renova, é uma adutora, provavelmente de 11 quilômetros, então não são soluções fáceis assim e rápidas, né, de acontecerem. Bom, e sistema de tratamento de água para poço perfurado em São Tomé do Rio Doce, distrito de Tumiritinga. Várias dessas localidades captam em poços, né? Tem alguns destaques: a adutora de Lagoa Nova, em Linhares, a adutora do Pancas, em Colatina, projeto executivo da reforma da ETA, em Regência, Linhares, onde eu estive lá recentemente, e a população de Regência ainda se recusa a captar água do Doce. E eu gostaria de ressaltar para todos que estão aqui, a todos que estão nos ouvindo, que a água do Doce está absolutamente tratável. Então, estamos em condições de qualidade para captar, tratar, evidentemente, e distribuir, né? E o diagnóstico das ETAs aí de Pedra Corrida, Tumiritinga, Alpercata, Resplendor, Aimorés e Santana do Paraíso. Eu queria ressaltar esse estudo. Nós recebemos esse estudo agora recentemente, dia 10/8. Também estamos analisando. Um estudo tecnicamente robusto e fisicamente também, porque tem 500 folhas, mas é um estudo de capacidades mananciais superficiais e subterrâneas, visando a construção, então, de sistemas alternativos de abastecimento de água. Bom, esse estudo foi uma surpresa para nós, porque ele foi além do que nós havíamos solicitado, não é? Então, aqui, ele identifica as fontes alternativas de abastecimento para essas 24 localidades, já traz a concepção das melhores alternativas e especificações técnicas para estudos e obras complementares. Está muito interessante, né? Esse GT, abastecimento dentro da nossa Câmara Técnica, já está analisando, inclusive, com um novo membro aí que nos foi trazido agora pela Copasa, Minas Gerais, e vamos, futuramente, agora, trazer ao CIF alguma deliberação em relação a ele. Bom, quais são os pontos de atenção, de novo? Capacidade operacional dos operadores de serviço versus soluções propostas, comunicação com a população afetada em relação à aceitação da água captada no Doce após tratamento, e a questão do período chuvoso, com alguns gatilhos, por exemplo, turbidez, e também a questão dos prazos do TETAC. Como eu disse, são 2 anos para projetos e 3 anos para obras. Certo? Então, estamos aí com um tempo bastante curto para isso tudo. Bom, alguns sistemas, aqui Colatina, a adutora do Rio Pancas, são 160 litros por segundo, isso aqui Leonardo conhece bem, né, Léo? Estação de tratamento modular aqui para Cachoeira Escura, Belo Oriente, e aqui foi a solução para Linhares, implantada como captação alternativa, uma adutora na Lagoa Nova, com capacidade de transporte de 200 litros por segundo, e aí com 9 quilômetros de extensão. São alguns exemplos só que a gente está trazendo para vocês. Bom, por fim, é o último programa, parece pouco, é a questão do monitoramento, cláusulas 177, 178 e 179 do TTAC,
é o Programa de Investigação e Monitoramento da Bacia do Doce, áreas estuarina, costeira e marinhas impactadas, de cunho reparatório e compensatório. Nos exigiu bastante também, já falei um pouco logo no início, uma harmonização entre as 4 câmaras técnicas socioambientais, e a cláusula 177 diz o seguinte: a Fundação Renova deverá desenvolver e implantar programa de monitoramento quali-quantitativo sistemático, vocês vão ouvir muito esse nomezinho, o PMQQS, de água e sedimentos de caráter permanente, incluindo acompanhamento de eventuais impactos em funções de intervenções estruturais que venham a ser realizadas. Por isso que a gente tem que trabalhar muito com a Câmara Técnica de Rejeitos, né, Marcelo? Qualquer intervenção de montante pode, então, fazer alguma diferença para jusante. Obrigada. Bom. Objetivo geral do PMQQS, rapidamente, acompanhar ao longo do tempo a recuperação da bacia hidrográfica e zona costeira estuarina adjacente. Objetivos específicos do PMQQS, instalação de equipamentos automáticos, protocolos de monitoramento, procedimentos de coleta, análises laboratoriais, onde a gente tem exigido laboratórios credenciados, ou seja, né, análises e laudos acima de qualquer suspeita, né? E frequências diferentes de amostragem, evolução do nível de qualidade do doce, dos estuários da zona costeira, em pontos representativos ao longo do tempo, avaliação contínua da inter-relação dos parâmetros analisados ao longo do rio e com as áreas estuarinas e costeiras, e, muito importante, análise de tendências. Análise de tendências, avaliação, validação e divulgação dos resultados. Eu digo sem medo de errar. Nós temos, hoje, implantada, numa bacia hidrográfica, a melhor rede de alerta de qualidade de água e sedimento no Brasil. A ANA, ela monitora a qualidade da água, mas nós temos análises e coletas 4 vezes ao ano. Nós estamos falando de redes telemétricas aqui. Tá certo? Então, nós vamos ter possibilidade de termos alguns gatilhos nos dizendo que temos que tomar alguma providência. E eu estou falando nos dizendo o seguinte, até os operadores das estações de tratamento. Tá certo, gente? Então, esses dados serão distribuídos aí. Bom, são 56 pontos de monitoramento, 42 em rios e 14 em lagoas. Naquelas lagoas ali, ó, a maioria aqui perto de Linhares, sendo 22 estações telemétricas, 8 sondas multiparamétricas e mais 36 pontos aqui, tá certo? Na zona costeira. São mais de 40 parâmetros que vão ser monitorados com frequências diferenciadas. Tem parâmetros mensais, parâmetros bimensais, ecotoxicológicos, perifíton e tudo mais. Então, esse é o trabalho. Como eu disse, eu tenho que dar esse crédito, que é das 4 câmaras técnicas socioambientais. Bom, que fizemos, então, a nossa Câmara, 4 notas técnicas e 4 deliberações. Em agosto de 2016, nós já havíamos elaborado, as 4 câmaras técnicas, esse documento, bases mínimas para o monitoramento, né? Na deliberação 53, aprovamos o PMQQS. A nota técnica, tudo isso baseado em notas técnicas, e a deliberação 77 instituiu, então, o GT de acompanhamento do PMQQS, envolvendo aí ANA, IBAMA, ICMBio, IGAM, IEMA e AGER. Por que instituímos esse GT? Nós temos que ter protocolos. Nós não podemos simplesmente pegar os dados da Renova e distribuí-los aí pelo Brasil. Então, o que nós estamos trabalhando agora, eu queria ressaltar o papel fantástico ali da Regina do IGAM, né, do Malrin, da ANA, da turma boa do IEMA. O que nós estamos fazendo agora é trabalhando num plano de trabalho com protocolos específicos para recepcionar os dados, validá-los e, de forma bastante responsável, distribuirmos para o Brasil e para o mundo. Né? É isso. Então, nós tivemos ontem, na reunião do CIF, tivemos pela primeira vez a satisfação, pela deliberação 99, de declarar atendido um parágrafo da cláusula,
177 do TTAC, né? E definimos prazo, sempre a gente define e requer alguma coisa, né? Definimos prazos aí para ajustes em algumas estações. Nós fizemos uma vistoria, há quanto tempo, Regina? Há um mês atrás? Pronto, 17 a 21 de julho, nós descemos o rio, vistoriando cada estação telemétrica dessa, tá certo? Bom, acabando, principais entregas, nós temos uma rede de monitoramento de estações automáticas implantadas e em operação. Tá? Nós temos um sistema de armazenamento de dados já definidos. Está aqui o meu superintendente de TI, da Ana, não é? Que tem acompanhado todo esse trabalho junto com a Renova, de definirmos, então, que sistema recepcionará esses dados, e esse sistema tem que ser amigável, né? Inclusive para ser recepcionado pelos próprios sistemas da Agência Nacional de Águas. Você lembra da nossa briga, Léo? Água tratada e água bruta. Enfim, e temos a expectativa, então, esse GTA do PMQQS está trabalhando com afinco, para termos, então, a Regina pode dizer um pouco melhor depois, mas para termos o primeiro relatório de divulgação dos dados já em novembro de 2017. Bom, pontos de atenção. Laboratórios acreditados contratados, acompanhamento e monitoramento e interpretação dos dados e os protocolos de alerta. Quando eu falo protocolo de alerta e rede de alerta, por exemplo, quando o OD estiver abaixo de 3,5 miligramas por litro durante 5 dias, é o nosso alerta, tá certo? Interlocução com os órgãos gestores e municípios e o protocolo de divulgação dos dados e comunicação com a sociedade definido nesse plano de trabalho. E aí, realmente, é o meu final, tá certo? E eu vou mostrar para vocês as estações telemétricas que foram implantadas, aí Mariana, Minas Gerais. Ainda em Mariana, temos uma sonda. Ainda em Mariana. Vocês podem ver, a Renova teve algum problema, porque isso são, na grande maioria, são propriedades particulares, né? Exigem um pouquinho, uma obra pequena de engenharia, uma sapata de concreto e tudo mais, e isso realmente não é trivial. Barra Longa, em Minas Gerais, nós exigimos também o cercamento por esses cercadinhos de metal, padrão ANA, padrão Agência Nacional de Águas. Barra Longa ainda. Santa Cruz do Escalvado, ainda em Minas Gerais. São estações de tipos diferenciados. Aí nós temos logo a Jusante de Candonga, no município de Rio Doce. Temos uma sonda instalada em um catamarãzinho, aqui em Rio Doce, ainda, em Minas Gerais, até pela dificuldade de instalação física. Aqui nós temos em Raul Soares, numa ponte, a estação. São José do Goiabal. Belo Oriente, Minas Gerais. Baguari. Governador Valadares, próximo à ponte. Ainda outra em Governador Valadares, em outro ponto. Tumiritinga. Eu queria ressaltar, inclusive, que esses locais onde essas estações foram implantadas, nós também vistoriamos com a Renova, antes delas serem implantadas. É equipamento muito caro, inclusive. Barra do Coieté, em Minas Gerais. Aimorés, aí descendo o rio. No Espírito Santo, Baixo Guandu, meu estado. No IFES de Itapina, já próximo a Colatina, né, Léo? Em Colatina. Linhares. E aí, Regência, que é uma localidade de um distrito de Linhares, já próximo à Foz. E aqui a gente já pode ver a barra, quer dizer, aqui já é o mar. E estivemos lá, nesse período, eu estive particularmente aqui em Regência, e a água já demonstra, inclusive, visivelmente, que a turbidez está em torno de 20, 30.
Então, assim, quando eu digo que está absolutamente tratável, ela está absolutamente tratável. Só queria fazer uma ressalva, porque o nosso monitoramento das instituições continua, não é porque nós temos uma rede instalada que nós não continuamos. Isso aqui é um periódico, né, um boletim de qualidade d'água que a gente emite mensalmente, IGAN, IEMA e ANA, e estão em todos os sites, né, das instituições. Enfim, em meia hora, talvez 35 minutos, era o que eu tinha. Esse é o meu contato, e eu estarei à disposição aqui. Caiu. Tanto que eu puxei, mas acabou caindo. Bom, eu estarei à disposição aqui hoje e amanhã para quaisquer dúvidas de vocês. Muito obrigada pela atenção. Eu acho que esse seminário era um anseio não só do ministro, mas de todos nós, porque a gente vem trabalhando num esquema enlouquecido, realmente, para dar conta disso tudo, e a gente vê que isso precisava sair da alçada do CIF e ganhar aí o conhecimento de toda a população brasileira. Super obrigada pela atenção. Obrigada. Boa tarde a todos. Seguindo a programação, agora será a vez da Analice Marques, que é diretora da DBFLOC da Casa do IBAMA, e também é coordenadora da Câmara Técnica de CTFLOR, Câmara Técnica de Florestamento, Restauração Florestal e Produção de Água. Está ali na programação. Vou também falando que, no bloco de 2 câmaras técnicas, após a apresentação das 2, haverá um debate, cerca de meia hora, quando será aberto para perguntas. E, em seguida, haverá um coffee break do lado de fora, também cerca de 20 minutos, para a gente seguir na programação. Então, é isso. As luzes. Bem, boa tarde. Meu nome é Analice, eu sou diretora aqui da Diretoria de Uso Sustentável, Biodiversidade e Florestas. E minha apresentação não é muito longa. Eu tenho que fazer justiça. Esse grupo começou, essa Câmara Técnica começou, na verdade, com a deliberação número 7, mas antes da deliberação, na verdade, antes do próprio Comitê Federativo começar a funcionar, o IBAMA já tinha se agilizado e organizado um núcleo de apoio ao doce no final do ano passado, assim que houve o desastre. Esse núcleo de apoio ao doce, ele está tendo a diretoria, tem vários técnicos que compõem, fizeram vistorias na área, continuam acompanhando também os trabalhos da Câmara Técnica, os trabalhos que ocorrem lá na região do doce, seja em relação às intervenções, seja em relação ao monitoramento também de outros aspectos do acidente. Eu vou começar a passar ao próximo. Aqui, em relação à Câmara Técnica, ela é composta também por membros, instituições do Estado do Espírito Santo e de Minas Gerais, aqui a Agência Nacional de Águas, também pelo Ministério do Meio Ambiente, o Comitê de Bacia do Rio Doce, Instituto Estadual de Florestas, principalmente pelo técnicos do IEF, Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo, Prefeitura Municipal de Governador Valadares, Prefeitura Municipal de Mariana, Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo e Ministério do Meio Ambiente pela Secretaria de Biodiversidade, além de outros membros também que são convidados e que participam das discussões internas. Estamos também fazendo novos convites para que outras instituições também participem das discussões. Próximo. Aqui, só para ilustrar, essa foto foi tirada em julho de 2016, num sobrevoo na região. Nós podemos observar o rio, né, o Rio Doce, com a água ainda, com os rejeitos, e a lama ali depositada nas margens do rio. Próximo. Aqui é outra foto também que mostra bem claramente, já depois de alguns meses do desastre, ainda as condições nas margens, retirada também de áreas no entorno, seja para fazer estradas ou de terrenos mesmo para compor e tentar conter os rejeitos.
essa foto também, até essa área entre o fundão, a barragem de Fundão e a barragem da Risoleta Neves, onde foi a área diretamente impactada, que a gente chamou de início, que é a área ambiental 1. Próximo. E a Câmara Técnica começou a funcionar mais concretamente a partir da deliberação número 7, que a Gisela também já colocou, de 2016. Em todas as câmaras técnicas, não só a de restauração florestal e produção de água, as atribuições são principalmente 3. Propor prioridades dentro dos seus programas, cada câmara técnica tem um número específico de programas, elaborar notas técnicas, que são encaminhadas para o Comitê Deliberativo para discussão e embasam as deliberações, e fazer acompanhamento, monitoramento, fiscalização em âmbito dos seus programas. Esse, assim, é básico de todas as câmaras. Aqui, em relação a, propriamente, que é a CT-FLOR, como a gente chama, são 5 programas. O Programa de Recuperação da Área Ambiental 1, que é aquele trecho de 102 quilômetros, no caso da Câmara Técnica, para nós, a Área Ambiental 1 é esse trecho, que corresponde aos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Calvado, somente a calha do rio, que segue a calha do rio. O Programa de Recuperação de Nascentes, que são a recuperação de 5.000 nascentes, da bacia do Rio Doce. Programa de gerenciamento do Plano de Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Doce, que está sendo construído, estamos numa primeira fase desse programa. Programa de recuperação de áreas de preservação permanente e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce, que é a área de 40.000 hectares, são previstos 40.000 hectares para a recuperação, principalmente de APPs, na calha principal e tributários. E Programa de Fomento e Implantação do Cadastro Ambiental Rural e para o Programa de Recuperação de PRAS na área ambiental 1 também, da Bacia do Rio Doce. A CT-FLOR números. Isso aqui é para dar apenas um resumo do trabalho que está sendo feito e que teve essa continuidade e, ao longo do tempo, foram em torno de 14 reuniões ordinárias, várias reuniões do Comitê de Bacia do Rio Doce, em torno de 14, 15 reuniões também, em que o comitê se reúne e as câmaras técnicas se reúnem para ter. O trabalho do comitê é muito importante na Câmara Técnica, principalmente em relação à indicação das nascentes, que serão recuperadas, estão sendo já, são o 2º ano desse programa. Eu diria até que, entre as instituições, é uma das que mais atua de modo bem efetivo, realmente, na Câmara Técnica. 15 deliberações SUCIF, não vou listar, porque, realmente, assim, acho que, só para ter uma ideia do montante de trabalho, 72 dias de vistorias e reuniões, vistorias em campo, principalmente relacionados com o programa de monitoramento da área ambiental 1, 4 relatórios do grupo de acompanhamento das equipes que vão em campo nas vistorias, o total de páginas dos relatórios, cerca de 1.800 páginas, os relatórios estão disponíveis no site do IBAMA, 21 documentos técnicos, aí inclui as notas técnicas, os pareceres. Isso, além de todas as reuniões que temos internamente, discussões diárias e dedicação dos técnicos, aqui e também no IEF, CEAM, IGAN e outras instituições que trabalham na Câmara Técnica. Próximo. Ficou muito pequenininho também essa linha de tempo, mas para mostrar o início do trabalho, uma pré-vistoria, logo depois do... Não logo depois, algum tempo depois, mas assim, no início que houve o desastre, o evento. Em seguida, temos a organização da Operação Aujas, que é a organização do IBAMA, que fez a primeira vistoria em campo, foi em abril de 2016. Em seguida, a Operação Aujas, que essa operação está no IBAMA e é coordenada pelo IBAMA, para essa área ambiental 1, teve a fase Hélios, em maio, junho de 2016, em que foram feitos os primeiros levantamentos de vistoria na região. Em seguida, só para colocar, estão pontuando aqui as reuniões da Câmara Técnica. Nas discussões que foram ocorrendo aqui, as principais, em relação ao Programa Reflorestar do Espírito Santo, que colabora e contribui para a reunião da Câmara Técnica, principalmente em relação ao pagamento por serviços ambientais. O produtor de água da Agência Nacional de Águas, as discussões começaram com esses programas desde o início. Foram, de seguida, uma das deliberações foi o TR de áreas prioritárias para a recuperação. Depois, nós tivemos outros importantes, que foi definir que o IEF, junto com a Emater, em Minas Gerais,
daria continuidade e iniciaria o Programa de Cadastramento Ambiental Rural, o CARNO, em Minas Gerais. Em seguida, nós tivemos, na verdade, após várias reuniões, e decidimos que seria o melhor mecanismo para recuperar esses 40 mil hectares seria o PSA, mesmo, Pagamento por Serviços Ambientais na Bacia. Outras aprovações, deliberações vieram em seguida, a aprovação do CSA, publicação, a definição das primeiras 500 nascentes do ano 1, de 2016. Já tivemos agora a definição das 500 nascentes desse ano, já foram indicadas, inclusive, agora em julho, pelo Comitê de Bacia do Rio Doce. Aqui embaixo, só para colocar num ponto de vista temporal, realmente, a pré-vistoria do IBAMA, a primeira, a fase Hélios, pois a fase Hélios teve a Argos 1, a Argos 2, a Argos 3, são todas fases da Operação Aljas. Essa operação ela é composta principalmente por servidores do IBAMA, aqui da sede do Espírito Santo, de Minas Gerais e de outros estados também, mas também técnicos de Minas Gerais e do Espírito Santo. Eu vou falar mais um pouco dela quando eu falar do programa de monitoramento da área ambiental 1. E só volta um pouquinho. Hoje, essa semana, teve início a fase Argos 2. Argos 4. Os técnicos estão em campo nesse momento, estão até me deixando a par, me mandando fotos. Como está o monitoramento lá nos tributários, principalmente do Rio Doce. Ficou cortado lá em cima, mas não tem problema. Então, a Operação Aljas, que corresponde ao primeiro programa, né, de recuperação da área ambiental 1, que seria os municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Calvado. Os objetivos da vistoria, em especial da vistoria da Operação Hélios, que foi a primeira que deu o norte, fez os critérios principais e como monitorar as intervenções, naquela época ainda, Samarco, feitas pela Samarco. Então, o diagnóstico da área, em termos de intervenções, avaliação das intervenções realizadas, recomendação para as áreas, em termos de contenção de rejeitos, contenção da erosão, monitoramento da biodiversidade, verificação do impacto na flora e na fauna. Um dos objetivos principais é a análise precisa de cada local e, realmente, como está se dando a recuperação ao longo do tempo. Foi elaborado pela equipe, e aí com a ajuda também de instituições acadêmicas dessas áreas, que foram convidadas na Operação Argos 1 para fazer uma capacitação interna, em um alinhamento com os técnicos, definiu-se 32 parâmetros para acompanhar. Foi feito um relatório, que esse relatório padrão, que todas as equipes, como a área é muito longa, 102 quilômetros de extensão, foi elaborado toda uma metodologia de equipes, 4 equipes por vez, que andariam ao longo desse curso e preencheriam esse relatório, depois teriam os dados computados e colocados para serem analisados e escritos relatórios. Definidos-se os parâmetros, né? Eu tenho aqui só alguns. Reafeiçoamento terreno, técnicas de conservação do solo, avaliação da linha de drenagem, técnicas de bioengenharia, constatação de fauna silvestre, recolonização por espécie da flora nativa. Aqui uma foto só para mostrar um momento também de uma vistoria. Nós achamos assim fundamental manter essas vistorias, a Operação Aljas, como realmente um acompanhamento de perto, no local, in loco, de como estão sendo feitas intervenções e até que ponto as intervenções realmente estão dando os resultados esperados. É um esforço muito grande, e eu não posso deixar aqui de comentar também com colaboração da Agência Nacional de Água, em termos de recursos, que já é a segunda vez que nos repassa um recurso importantíssimo para conseguirmos manter essa operação, porque são mais de 20 técnicos em campo, e que tem toda a questão diária, passagens, e a gente realmente precisa assim, se organizar, porque os técnicos deixam de fazer o que estão fazendo para fazer esse trabalho, 2 semanas em campo, um esforço enorme, que realmente exige assim, uma organização e até uma compreensão de certas dificuldades que a gente tem na demora, às vezes, de manter essa operação ser tão seguida como talvez devesse ser.
Seguindo. Aqui, só para ilustrar também foi feito aqui essa representação de um tributário, aqui, essa estrelinha é um tributário é um afluente do rio principal, só para mostrar como é que nós estamos fazendo agora. Até o momento, reunindo todas essas fases da Operação Auge, são 114 tributários monitorados. Monitorados mesmo. O técnico vai lá e vê as condições desse tributário. Se ele está recuperado, se ele está sendo assoreado, se a contenção de rejeitos está sendo feita. No início, a primeira fase da operação realmente foi, quando ainda era a Samarco, que estava fazendo as primeiras intervenções no local, foi muito impactante, assim, certos pontos problemáticos que foram vistos. Um dos que mais me chamou a atenção foi em relação a alguns tributários em que eram recuperados, porque, com a lama passou e a topografia foi alterada, tributários foram soterrados, perdeu-se o fluxo natural do curso d'água. Quando chegaram lá, os primeiros técnicos da Samarco fizeram uns tributários retilíneos. Isso assim, nos fez assim, pensar o quanto realmente estava sendo problemático, que tinha que se seguir e observar e orientar essa recuperação, senão ia ser feito de um modo completamente diferente do que era anteriormente e não teria o resultado esperado e nem teria o acompanhamento também desejado. Então, começou-se a fazer esse monitoramento dos tributários muito de perto. Aqui é uma foto antes do acidente. Aqui é o mesmo local, alguns meses após o acidente. O mesmo tributário praticamente desapareceu. As matas ciliares também, mesmo do tributário, mais impactadas foram ao longo do curso principal, da calha principal do rio, mas os tributários também foram muito atingidos, são as margens ciliares. Né? Aqui aqui é um tributário também, aparecendo aqui, bem fraquinho. Aqui era uma propriedade rural, uma fazenda, aqui tem uma benfeitoria. Aqui a mata ciliar até está bem preservada, aqui, apesar de a gente todos sabemos quanto a bacia do Rio Doce é impactada, já estava com um problema de antropização e o uso do solo não aconselhado, mas a gente observa que essa área aqui realmente ainda estava bem conservada até. Aqui, a mesma área após o acidente, realmente assim, um impacto muito evidente. Em relação às intervenções estruturantes, e outras intervenções, outros aspectos, aqui não está retilíneo, mas também, né, procurou-se fazer, mais ou menos, atender o curso natural que era anterior ao desastre. A gente vê essa área aqui completamente ainda. Isso aqui não é de agora, isso aqui de mês atrás, acho que de agosto de 2016, como estava. Aqui temos, só para colocar, em relação à operação Hélios, que foi a primeira e que deu as diretrizes de monitoramento que as outras fases acompanharam, que seriam a Argos, para mostrar as diferenças de alguns pontos em relação como é que eu vou dizer assim, essa obra de drenagem. Aqui nós temos, em relação a outros parâmetros, eu acho que é importante colocar esse azul aqui em cima, que está ruim de ler, é erosão. Nós fomos vendo uma linha de tempo, ao longo do tempo, a erosão quantitativamente aumentou, continuou ainda aumentando. Comparando com o cercamento, que é esse verde, nós observamos que o cercamento reduziu, da fase Hélios para a fase Argos. E aí, acho que é um ponto importante colocar, que estava conversando, inclusive, com os técnicos da Renova, em relação ao cercamento. Nós entendemos a dificuldade do proprietário rural, às vezes, aceitar um cercamento na sua área. Não é simples para o proprietário querer aceitar uma cerca que antes não havia ali, de repente ser colocada, porque tem que recuperar as margens do rio. Então, o que acontece? Muitas vezes, e é um registro feito pelos técnicos mesmo, do IBAMA, como também pelos técnicos da Renova, o proprietário chega lá e corta a cerca. Mas, no cortar a cerca e permitir que o gado entre nessas áreas, o que acontece? Aumenta a erosão. A erosão que está. Por isso que é muito óbvio e muito clara a relação entre esses dois aspectos. A semeadura
está aumentando, então é um sinal de que, ao longo do tempo, está melhorando essa parte de recuperação, realmente, das margens, que ainda a semeadura inicial ainda é uma parte emergencial do processo. E a contenção de rejeitos, com diversas intervenções e retomadas e reajustes, também está nos notando, aos poucos, uma melhora, mas agora, com essa fase nova Argos 4, que estão em campo, o próximo relatório realmente é que nós vamos fechar para ver se, desde a Hélio, há mais de um ano atrás, até agora, realmente como foi esse processo de recuperação dessas margens. Eu estou falando aqui especialmente dos tributários. A calha principal do rio está sendo acompanhada, desde o ano passado, o secretário de Meio Ambiente falou, o Germano, está sendo acompanhado pela Operação Vadu. Então, na verdade, assim, é uma complementação nas duas operações. Achamos melhor fazer essa divisão, porque é uma área muito grande, não teria como somente o IBAMA fazer essas vistorias. Então, Minas Gerais assumiu uma parte também, mas é um compartilhamento de informações. Tá? Próximo. Aqui uma avaliação realmente em relação à semeadura. Aqui são vários parâmetros muito subdivididos, então, né, temos que ver, mas em relação à fase Hélios para a fase Argos, a gente observa uma melhora. Em relação à bioengenharia para manter estável a parte dos leitos do rio, ao longo do rio, principalmente é feito com biomanta. Também observamos aqui, na verdade, uma melhora e uma piora em alguns parâmetros. Aqui é só para mostrar os pontos que são acompanhados. Muito ainda há para se fazer. Não podemos dizer que essa questão de semiárido está resolvida. Inclusive, para lembrar que esse programa ele é reparatório, então é a obrigação de fazer e reparar realmente. Em relação à resiliência da biota, aqui só pensando no ponto de vista de fauna, avistamentos e outros indícios. Tá? É observado que, logo em seguida ao desastre, a fauna, claro, se deslocou, até porque não havia recursos alimentares e pelo impacto dos rejeitos na região. Está se observando um retorno gradual da fauna para essa área. Tá. Em relação à Operação Auge, em relação a essa parte de recuperação e monitoramento, os relatórios estão disponíveis no site do IBAMA. Logo, próximo, em outubro, nós teremos o relatório da operação que está sendo feita agora, esse mês, que vai terminar, vão ser 2 semanas em campo. Então, o relatório vai ser compilado, todas as informações, analisado e disponibilizado. Creio que em outubro já teremos disponível, e daí nós teremos realmente um retrato atual, feito pelos técnicos de acompanhamento, pelo IBAMA e as outras instituições, de como está essa área ambiental 1 em termos de qualidade das intervenções, recuperação do meio ambiente, no sentido até de retorno da biodiversidade como um todo. Eu vou passar para o próximo programa, porque tem muito ainda. Não. Volta, por favor. Tá. Em relação ao programa de recuperação dos 40 mil hectares. Esse programa, depois de realmente muitas discussões, ao longo de meses, não foi muito simples, em que o reflorestar, que é usado no Espírito Santo, que é relacionado com a recuperação muito voltado para florestas, como o secretário Aladim também comentou, o produtor de água, da Agência Nacional de Águas, também, inclusive, esses 2 programas, o produtor de água tem um programa muito atuante, que é em Extrema, em Minas Gerais, em outras regiões também, mas em Extrema ele é bem conhecido, já tem muitos anos. Então, ouvindo esses 2 programas, ouvindo a posição da Agência Nacional de Águas e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo, nós pensamos e concordamos que a melhor alternativa de recuperação seria o uso do PSA. O que é o PSA? Pagamentos por serviços ambientais, em que se paga pela continuidade de serviços
não continuidade, na adicionalidade, serviços ambientais que mantêm o ecossistema. Esses serviços ambientais estão na natureza e eles são, na verdade, assim, impactados pelo uso antrópico dos recursos. E é uma maneira, de certa maneira, que a gente encontrou de mostrar para o proprietário rural, porque um dos pontos positivos desse programa é que ele é voluntário. Então, como chegar numa região com muitos proprietários, são mais de 1.000 proprietários rurais, e propor para eles que eles têm que recuperar. Como recuperar 40.000 hectares? Assim? Há obrigatoriedade legal, isso todos sabemos. Há um passivo ambiental na área, mas não queríamos usar uma maneira de comando e controle, uma maneira mais amigável de trazer o proprietário rural para junto do trabalho, entender a proposta e colaborar com a proposta no sentido assim, de construção realmente de recuperação da bacia. Então, o TETAC prevê que sejam 30.000 hectares de regeneração natural e 10.000 hectares plantio de espécies nativas. Está no TETAC. A partir daí, o PSA funcionaria como a ponto de alavanca para que o proprietário rural realmente colaborasse nesse entendimento de recuperação, pensando que, além de ajudarmos a Renova, não nós, ajudar a resolver esse passivo ambiental, teria mostrar para ele que a vantagem de que ele poderia ter uma renda extra, além de, com todo o processo na propriedade rural, o conhecimento que ele adquiria, e que ele poderia passar, seria importante para ele também, seria um bônus, seria uma agregação para ele de valores. Nesse sentido, o PSA funciona em outras áreas, e nós acreditamos que ele pode funcionar aqui. Nós resolvemos, então, fazer uma proposta diferenciada, em que nós reunimos um mix, vamos dizer assim, de alguns pontos do produtor de água, somados a outros pontos do reflorestar, e fizemos uma proposta. Essa proposta está numa deliberação do CIF, deliberação 65, quem tiver curiosidade de ler ou quiser entender mais. Inclusive, fizemos uma questão de colocá-la toda ali. Está uma deliberação grande. Então, o que ela envolve? Uma legislação ambiental, que, na verdade, como tem muito a ver com recuperação de áreas de preservação permanente, que nós prevemos que sejam relacionadas mais às matas ciliares, porque envolve a produção de água também. Definição de áreas prioritárias, está sendo trabalhada essa questão agora, estamos esperando as análises da Renova, realmente, para definir quais áreas seriam prioritárias para essa recuperação, para depois trabalhar com chamar as pessoas para se envolverem nessa proposta e participarem do programa. Pensando sempre numa integração da paisagem, não ver a recuperação dos 40.000 hectares isoladamente, é um desafio muito grande. Nós reunimos esses 40.000 hectares com a recuperação de nascentes, outras propostas do próprio agricultor para a propriedade dele, e aí vem o que está do outro lado ali, o PIPS. Esse é um trabalho também muito feito pela Agência Nacional de Águas, que é os projetos individuais da propriedade, em que você ajudar o proprietário rural a observar a potencialidade na sua propriedade rural, qual seria, talvez, o tipo de PSA, tipo de serviço ambiental que ele poderia fornecer. Um ponto importante do PSA é essa que nós chamamos de adicionalidade, quer dizer, além do que já é fornecido pelaquela propriedade, vamos dizer assim, tem que ir além. O serviço ambiental, o quê? Produção de água, captação de carbono, captura de carbono, outros que podem haver e que já foram definidos, na verdade, pela própria deliberação também. Estão ali. Redução de processos erosivos, sequestro de carbono e outros, que também poderiam ser agregados nessa proposta com o tempo. Não é como é que eu vou dizer assim, uma proposta única, vai ser propriedade por propriedade, ele envolve um contrato com o proprietário, então esse contrato também é algo que amarra tanto o proprietário como quem fornece os recursos, é importante também pensar nisso, porque à medida que se o proprietário não fornecer esse serviço ambiental, o pagamento dele também cessa. Todos os aspectos assim, detalhados estão sendo também agora elaborado o edital para chamamento, junto com
proposta de áreas piloto, para testar também, para a gente ter uma ideia qual o valor seria pago por cada serviço, como seria pago esse serviço, todos esses detalhes estão sendo discutidos internamente na Câmara Técnica. Aqui, só para ilustrar, o proprietário, que é uma adesão voluntária, então tem que ser conversado com as pessoas da região, tem que ser bem divulgado, as pessoas têm que entender o que é isso, afinal, pagamento por serviços ambientais. Não é algo simples, realmente, entender, mas, conseguindo ter esse diálogo com as comunidades locais, eu acredito no sucesso do PSA para essa região e para, no mínimo, esses 40 mil hectares serem recuperados. Então, serviços ambientais, a Renova como sendo quem vai fornecer os recursos para o pagamento e o acordo com cada proprietário. Os contratos, a princípio, são individuais. Eu acho que ter esse programa, assim, ele é um programa muito desafiador no sentido de que não é simples o proprietário aceitar ou achar que compensa e ele delimitar uma parte e fazer a PP, que é uma área valorizada, a propriedade, para que seja conservado, se for um de floresta em pé, mas também recuperado, se for algum tipo de serviço adicional. Então, nesse sentido, inclusive, os 10 mil hectares, a gente está pensando, já está definido também que serão adotados sistemas agroflorestais, o SAF, que estão muito no sistema reflorestado do Espírito Santo, que é um mix entre espécies lenhosas com produção agrícola, mistura espécies nativas com espécies que podem ser plantadas e cultivadas nas regiões. Tudo seguindo e tendo como linha de base a lei florestal. Eu acho que isso é importante também. Porque, se você está ajudando um proprietário, e um dos pontos positivos para ele é estar com esse passivo ambiental resolvido, é importante que a lei florestal seja seguida, tanto nesses 40 mil hectares, como na área de recuperação das nascentes. Próximo. Aqui o programa seguinte, que é o de recuperação de nascentes. Esse programa está andando, assim, no meu entendimento, está andando bem. Nós temos um pequeno atraso em relação às primeiras 500 nascentes, mas, realmente, até se estruturar, até iniciar o contato do CBH Doce com os proprietários, a gente sabe que não é simples, o CBH Doce aqui é o papel fundamental nesse programa, porque quem indica as propriedades, no sentido assim, de conversar com as comunidades, é o CBH Doce. Então, ele nos traz para a Câmara Técnica as nascentes, as áreas, e, a partir daí, se leva possível, se aceita em que áreas da bacia, e também é por adesão, o proprietário tem que querer. Então, precisa muito esse contato local nesse programa, como no outro também. Então, as primeiras 500 nascentes estão protegidas, o plantio, propriamente dito, começa agora na época de chuva, porque não tem sentido começar nesse período maior de seca. Então, quando começar a chuva, já se começa o plantio. As 500 nascentes desse ano, porque são 5 mil nascentes em 10 anos, 500 por ano. As 500 nascentes desse ano também já foram indicadas pelo Comitê de Bacia. Isso aqui são... O Comitê de Bacia, eles trabalha com unidades regionais de recursos hídricos. São 9 na bacia do Rio Doce. Aqui a distribuição em relação ao primeiro ano, os primeiros 500 nascentes, foram até mais, nascentes 11 a mais, e aqui em relação às nascentes desse ano. 11 em Ipiranga, 250 em Suaçuí, 150 em São José. Como foram calculados? Esse foi um trabalho técnico elaborado pela agência do Comitê de Bacia, que foi apresentado na Câmara Técnica, discutido, tirado dúvidas, aprimorado e aceito, votado e validado no Comitê Federativo. Bem rapidamente, não vou entrar em detalhes técnicos, usam principalmente os índices da área total, da Unidade Regional de Recursos Hídricos, o índice da área crítica, que é a unidade, né, que são as unidades de gestão de recursos hídricos, que esse índice, que é da área crítica, porque o que sentido tem essas 500 nascentes, essas 5 mil nascentes? Elas têm que ter
um direcionamento para as áreas mais críticas da bacia, porque envolve recuperação, envolve produção de água. Então, eles têm esses fatores, esses parâmetros. Análise da vulnerabilidade, envolve a disponibilidade hídrica, a biodiversidade, uso e ocupação do solo, integrabilidade do solo e IDH. Todos esses são feito uma análise que, no total, vai dar uma indicação quais são as unidades que têm mais problemas e que precisariam de um maior número de nascentes recuperados, para ter realmente um efetivo de produção de água. E o índice de captação alternativa da Agência Nacional de Águas, que também foi usado para calcular quantas nascentes por unidade. Aqui é uma tabela, já foi aceito e votado no Comitê Federativo os 5 primeiros anos, o cronograma para cada unidade. Aqui estão as 9. Em relação à vulnerabilidade, a ordem a mais crítica, em termos de vulnerabilidade, é Tuaçuí, que é a maior também, mais crítica. Então, ela vai receber, nesse ano, 250 nascentes, e assim até os 5 primeiros anos, as 4.500 nascentes, desses 5.000, né? No total, depois, esses primeiros anos já definidos assim. Não, acho que eu vou passar para o próximo programa. Programa de fomento e implantação do CAR e PRA na área ambiental 1. De início, como teve essa conversa bem próxima com o Instituto Estadual de Florestas de Minas, junto com a Emater, se definiu que seria feito primeiro esse trecho. Na verdade, na calha do rio, as propriedades na calha do rio teriam fomento, uma ajuda para serem registrados, terem feito o seu CAR. Cada propriedade tem que ter um CAR, e esse CAR tem que ser validado. Ele está alinhado com a legislação florestal, que, na verdade, fez uma previsão do CAR, já foi feito um ajuste, é o final do ano agora, tem que estar todas as propriedades do Brasil, propriedades rurais do Brasil, com o CAR feito, realizado, cadastrados, né, a sua propriedade. Até o momento, nessa área ambiental, de Fundão até Risoleta Neves, temos 249 propriedades rurais cadastradas no CAR. A previsão é de que a gente amplie, porque, na verdade, o programa fala isso. O programa fala área ambiental 1. A área ambiental 1, como está sendo entendida, e é entendida, ela vai até a foz do Rio Doce. Então, serão feitas todas essas propriedades que seguem o Rio Doce até a foz, serão ajudadas a realmente serem cadastradas no CAR. Esse é um trabalho feito muito pelo EF, Minas Gerais, e que a gente está ao suporte também, e eles têm ajuda da Emater para definir e poderem conversar com esses proprietários rurais e ajudarem a fomentar os dados que têm que ser preenchidos para o cadastro. O programa seguinte, que é o programa de monitoramento, esse nós estamos na fase do WebGIS. A Renova já apresentou o piloto. WebGIS é simplesmente uma ferramenta de visualização de informações. De início, se pensava em fazer apenas da Câmara Técnica. Depois, se ampliou para todas as câmaras técnicas socioambientais, e agora, na verdade, a discussão é que tem que ser informações de todas as câmaras técnicas, porque é uma maneira, além de visualizar todas as informações, seria um auxílio às câmaras técnicas para tomar decisões. À medida que a gente tem informações das outras câmaras técnicas, temos uma visão melhor de como está a recuperação e os programas e as ações envolvidas por todos os agentes. Então, é um registro de compartilhamento de informações estratégicas, tanto para nós como para a sociedade também, porque ele vai ser aberto para a sociedade ter acesso a essas informações, não é fechado, proporcionar visibilidade e agilidade aos temas diversos relacionados com a recuperação da bacia, sistematização do acervo de dados e informações referência a cada tema. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante, que a gente temos que salientar, que queremos assim, que seja logo implementado, e ele está em processo de implementação, já foi testado, alguns ajustes a mais vão ser pedidos, mas, no nosso entendimento da Câmara Técnica, ele já tem uma boa visibilidade e é fácil. Um dos pontos principais é que ele fosse fácil das pessoas conseguirem obter as informações que gostariam de ver.
ele fosse, como é que eu vou dizer assim, harmônico, e os ícones fossem claros e não tivesse dificuldade realmente, assim, texto técnico de uma universidade, até o morador da região pudesse acessar e saber como é que andam as informações na sua região. Eu acho que demais é isso. É muito trabalho, realmente, assim, eu falei muito pouquinho de cada programa, mas quem quiser saber mais informações, as notas técnicas estão disponíveis no site do IBAMA, como já falamos. Temos um longo trabalho pela frente. Próximo. Dando uma visão geral, assim, eu decidi colocar tudo junto e falar de uma vez só quais são os desafios, alguns dos desafios, porque temos muitos, nessa Câmara Técnica, como nas outras também. Ajuste nos procedimentos, isso é normal, eu acho que é um trabalho conjunto, e os ajustes vão sendo construídos ao longo do tempo. Aqui, principalmente em relação, eu estou dizendo, a intervenções na área ambiental, dos tributários, ambiental 1, em relação aos tributários. A motivação, eu digo no sentido assim, de motivação da comunidade e dos moradores locais, especificamente os proprietários rurais que têm essas propriedades ao longo do Rio Doce e que teriam que ser esclarecidos e motivados para entender o que é um pagamento por serviço ambiental, para entender a importância de restaurar as suas nascentes. Isso é um processo demorado, porque, ao longo do tempo, eles vão ver a água, quando vai surgindo a nascente novamente, quando eles forem ver que as suas plantações melhoraram também a qualidade, até porque o polinizador, que antes havia sumido, também foi atraído de volta, o dispersor. Então, é uma questão assim, muito de motivação local. Quem chega na propriedade, comitê de bacia, outros agentes locais também, todos eles são importantes ser inseridos nesse processo. Garantir resultados que vão além dos prazos estabelecidos. A previsão inicial dos contratos é que sejam de 5 anos, mas a gente já pediu que tenha a possibilidade de renovação, de ampliação desse prazo e renovação. Por quê? Porque nós vemos também que o trabalho ele tem que ter continuidade. Esse proprietário rural ele tem que ver que aquela restauração que ele fez, aquela recuperação que ele permitiu, aquele SAF que ele implantou, tem um resultado positivo para a sua propriedade, para a sua renda mensal, e que isso tem que ter continuidade mesmo quando passar o programa. Esse programa dos 40 mil hectares tem uma previsão de 10 anos. Nós queremos que vá além dos 10 anos. Queremos que a bacia como um todo realmente sofra uma revolução, porque o impacto que é observado nela não já vem de muito tempo, e esperamos que, além dos 10 anos, ela esteja muito melhor do que tem, e que tenha continuidade, inclusive no próprio programa de pagamento por serviços ambientais. Determinar as condições necessárias para o sucesso, os conflitos, o interesse de todas as partes envolvidas, de certa maneira, tem que ser atendidos, é um jogo de equilíbrio, tem que entender quais são as expectativas do proprietário rural, quais as expectativas das instituições públicas, quais as expectativas da própria Renova e do Comitê Federativo. São vários agentes, várias instituições que têm que compartilhar as informações e também as suas ansiedades e sonhos, vamos dizer. Observar a paisagem, essa é uma questão importante, observar a paisagem como um todo, não só a propriedade rural, mas onde ela está inserida na paisagem, para não que sejam ações isoladas, que tenha um pouquinho de nascente aqui, um pouquinho de nascente ali, todo mundo conversa sobre isso, todo mundo fala sobre isso, e é um dos pontos mais importantes, como nós vamos fazer uma conectividade dessas áreas para que realmente esses ecossistemas se renovem e sejam uma sustentabilidade ao longo do tempo. Essa questão de olhar a paisagem como um todo é importantíssima. Aí as ações, realmente, essa questão das áreas prioritárias, do envolvimento da comunidade, tudo isso está inserido nesse contexto também. Agora, não podia deixar de colocar que as questões ambientais não tem como não estar interligadas diretamente com a questão social e humana, ainda mais depois do que foi esse evento. Então, apesar de tudo, e não querendo ser pessimista, na verdade, querendo ser otimista, à medida que der, e eu acho que é um sonho nosso, todos que trabalham no Comitê Federativo, eu trouxe uma foto que eu tirei quando eu fiz a primeira ida lá da região, em julho do ano passado. Que eu achei assim, muito emblemático, que eu acho que essa questão
foi assim, essa foto, quando eu vi Bento Rodrigues, saudades, me deixou muito comovida, e eu acho que é o que até, de certa maneira, faz a gente pensar assim, vamos adiante, vai estar certo, e vamos conseguir fazer com que as pessoas tenham suas casas, tenham sua água, tenham suas matas recuperadas. Eu acho que essa é uma missão de todos aqui também. Obrigada. Então, agora passaremos para o debate. Os interessados em fazer perguntas para as duas câmaras técnicas, peço a gentileza de formar uma fila aqui desse lado para falar no púlpito, nos moldes da entrevista coletiva. As perguntas podem ser direcionadas para as coordenadoras, né, da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água, e para a Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água. Bem, boa tarde novamente. Rony Von, do CBH Caratinga. Eu só queria fazer algumas considerações aqui, Gisela, rapidinho, em cima daquilo que você falou. Primeiro, parabenizar você pela excelente coordenação da Câmara Técnica. Nós temos uma excelente coordenadora, tá? Não é porque a gente está na presença dela, não, mas realmente desempenha um ótimo trabalho. Segundo, que na Câmara Técnica, né, de Segurança e de Qualidade da Água, quando a gente definiu as questões de esgotamento sanitário, de maneira especial, acho que foi uma discussão muito boa, assim, muito densa, né? A gente discutiu muito, debateu muito, ouvindo todo mundo, principalmente os municípios, né? Eu acho que os municípios tiveram um papel fundamental nessa decisão e na forma como ficou depois a deliberação, mas a gente não pode deixar de dizer algumas coisas. Por exemplo, que 500 milhões... a princípio, a gente pensar, não vai resolver o problema dos 39, dos 40 municípios. A gente sabe que a deficiência é muito grande. A outra coisa foi a justeza com que se pensou na distribuição desse recurso. Porque, como que vai fazer? Então, a gente pensou na política 90-10, que eu acho que foi, assim, o principal fator ali de corte, principalmente para os municípios saberem como fazer, né? E aí, para aqueles que não tiveram acompanhado esse trabalho, a política 90-10 é que você não pode gastar menos de 10% do recurso que for para o município em uma das políticas, ou seja, para esgotamento sanitário ou para resíduos sólidos. E isso foi um avanço que eu acho que foi muito significativo. E aí, né, dentro disso aí, a manifestação de interesse dos municípios, né, que se manifestaram, deram suas contribuições, né, como já foi falado, e mostraram seu interesse em participar desse programa, que é muito importante, que eu vejo que é o programa mote, dentre vários que estão colocados. Então, acho que foi um trabalho muito bom, muito rico, e ficou, o final dele, o produto que a gente entregou, ficou muito bom. A outra coisa é falar sobre o abastecimento. E aí, não tem como a gente não falar na questão de resplendor. Infelizmente, o que você disse. Eu, além de todo, que eu já disse que eu estou na Câmara Técnica, presidente do comitê, eu sou funcionário de carreira da Copasa. E lá é justamente a área de minha atuação. Inclusive, semana atrasada, a gente estava lá com a Fundação Renova, fazendo lá os estudos das fontes alternativas. E aí, a gente vê o Rio Doce do lado, com a água, uma turbidez de 10, está atendendo todos os padrões CONAMA para poder estar na estação de tratamento, uma estação de tratamento que a gente tem, que dá uma qualidade excelente à água, e que a gente dá a todos os padrões de potabilidade, consegue dar com tranquilidade, e a gente não pode captar porque a população não aceita. Então, assim,
não tem como não falar sobre isso, sabe? E não tem como a gente não reafirmar aquilo que já foi colocado, até pela própria Copasa, da gente buscar 100%, embora no TTAC esteja diferente. Por quê? A resistência da população ainda é muito grande. É muito grande. Eu estive lá e a gente percebe claramente nas pessoas que, se você falar em Rio Doce com eles, não dá para conversar, entendeu? Simplesmente não aceito. Então, assim, eu acho que o desafio é muito grande, sabe? Nesse sentido, é muito grande esse desafio. E é claro que eu, enquanto pessoa e enquanto comitê, a gente está à disposição para poder buscar as soluções para isso. Mas, mais do que isso, é exigir, né, que a Fundação Renova, né, possa apresentar para a gente soluções que sejam realmente plausíveis. E aí, Gisela, só reforçando mais uma coisinha que você disse também, é aquela questão dos operadores acompanharem as entregas dos sistemas de produção de água. Isso é fundamental, porque não dá para entregar uma coisa, fazer uma obra maravilhosa, uma coisa de outro mundo, e depois o operador não conseguir dar conta daquilo ali. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa registrar, embora isso já tenha sido conversado, já tenha sido dito, mas a gente tem que citar isso. E, por fim, aí eu vou falar para as questões aí do reflorestamento, só uma questão que a gente estava até discutindo ali fora, de como a gente deve avançar nessas questões de reflorestamento. E aí, quando você tem lá um número de 40 mil hectares numa bacia, como a Bacia do Doce, de reflorestamento, é muito pouco, né? Mas, se você souber trabalhar, e trabalhar bem esses 40 mil hectares, e de forma inteligente, e buscando principalmente os atores, que são o Comitê de Bacia, que são os municípios, que são as entidades que já atuam, e até programas que já têm uma base, uma plataforma boa, como, por exemplo, né, a gente estava comentando sobre o Cultivando Água Boa, que tem uma plataforma excelente, eu acho que dá para a gente poder melhorar e potencializar isso muito mais. Então, a gente tem como avançar mesmo naquilo que a gente entende que é pouco, porque, na verdade, 40 mil hectares do Bacia do Doce é muito pouco, né? E aí, eu acho que a gente tem como avançar na forma de fazer, né? Se vai fazer só os 40 mil mesmo, beleza, mas então vamos fazer isso de maneira bem feita, bem trabalhada, para a gente potencializar isso. Eu acho que o caminho é esse, e é isso que fica aqui. Mais agradecer a vocês aí, né, esse espaço, e parabenizar pelo trabalho. Obrigada, Ronivon. Eu acho que você tem sido um parceiro da Câmara Técnica de todas as horas. Eu queria falar uma coisa que aconteceu, logo que aconteceu esse desastre. Eu fui para Colatina, estava lá com o Leonardo, antes mesmo da onda, né, de rejeito passar em Colatina, porque levou um certo tempo para passar lá, mais de uma semana, e eu fui a uma padaria, tinha um menininho na minha frente, de uns 5, 6 anos, dizendo para a mãe que não comprasse o pão, porque o pão teria sido feito com a água do doce. Então, isso fica, né, consciente coletivo ou inconsciente coletivo, mas a gente vem conversando muito com a nossa Câmara Técnica, inclusive de comunicação, que é necessário, eles vão fazer uma apresentação aqui também, é necessário que se diga que a água do doce está tratável, não é? É interessante que se divulgue isso, né? Resplendor sempre foi uma situação específica, tanto foi que foi vista de uma forma diferenciada na nossa deliberação do CIF número 10, não é? De forma a adiantar o cronograma para Resplendor. Agora, eu queria dizer o seguinte, um dos desafios que eu coloquei aqui hoje foi exatamente efetividade das soluções, porque, por exemplo, a gente sabia e imaginava que alguma coisa aconteceria com o abastecimento de Linhares por ter escolhido a Lagoa Nova. Estava discutindo hoje com o Leonardo, hoje de manhã. E a Lagoa Nova se mostra não tão efetiva atualmente, porque está se gastando muita energia para captar essa água. Então, as soluções elas têm que ser efetivas, tem que haver um balanço, enfim, entre qualidade da água e efetividade de uma forma geral. Mas, enfim, eu acho que eram essas as minhas considerações. Passo para a Analice.
Bem, aí a questão realmente que foi colocada em potencializar esses 40 mil hectares é o que eu estava falando. Não, é muito pouco, realmente, mas se nós trabalharmos em conjunto com outras iniciativas que estão sendo feitas já na bacia e outras que estão também programadas para ocorrerem, podemos realmente transformar esses 40 mil hectares em uma área maior e que otimize todos os recursos que vão ser investidos. Não só em relação a juntar nascentes, como a própria recuperação, iniciativas agrícolas que estão sendo feitas também podem ter já um caráter mais de conectividade, um auxílio para a recuperação ambiental como na área toda. E a conversa com os locais é fundamental, seja o comitê de bacia, outros, eu acho que assim, é o pilar de tudo isso. Se não houver esse contato direto e esclarecimento com as comunidades moradores locais, não teremos sucesso. Obrigada. Okay. Então, esclarecendo que a gente tem um tempo, né, de meia hora, já passaram cerca de 8 minutos, então a gente vai fechar com vocês, pedindo para ser 3 minutos cada um, e para a gente ir para o coffee break em seguida. Boa tarde. Senise, presidente do CBH Manhuaçu e também membro do CBH Doce. Gisela, acho que pairou uma dúvida com relação a quando você mostrou o boletim que tem sido distribuído e nós temos tido acesso, com relação ao relatório que você disse que vai sair em novembro, a distinção dos dois e o porquê novembro, se não seria possível antecipá-lo. Bom, se pairou uma dúvida, vamos esclarecê-la. O boletim é das instituições que vêm monitorando o doce diuturnamente. Desde muito antes, o IGAM monitora o doce e a Agência Nacional de Águas também. O relatório, se der, a gente pode até pensar em liberá-lo antes, mas é o que eu falei, é uma coisa de muita responsabilidade. Não foi à toa, porque eu citei algumas câmaras técnicas, GTs, aliás, grupos técnicos, que a gente estrutura mesmo no âmbito da Câmara Técnica. Mas esse GT de acompanhamento do PMQQS, ele foi estruturado no âmbito do CIF. Regina faz parte dele. Então, assim, depende, nós temos uma reunião já prevista para a semana que vem. Se tudo der certo, né, no andar da carruagem, está aí a nossa turma de TI também, que vem nos acompanhando em toda essa discussão, se vai ser o MP5, o sistema de disponibilização, enfim, pode ser que saia antes. Mas, enfim, o TTAC previa que a Renova deveria implantar essa rede e distribuir esses dados à população. Tem muita gente já nos solicitando os dados. Já chegaram várias, né, solicitações desses dados. Esse GTA foi criado com essa competência, trabalhar num plano de trabalho. Por exemplo, nós estamos discutindo agora, e é bom que o Leonardo já esteja sentadinho ali, e é bom que agora ele seja o presidente da AGER, se as salas de situação criadas no Espírito Santo e em Minas Gerais poderão recepcionar de alguma forma esses dados. É uma sala de situação criada, super equipada, para secas e cheias. Então, nós teríamos que ter alguns técnicos aí, adicionados a essas salas, para poder dar conta de rede automática de monitoramento de qualidade d'água. Então, assim, esses dados devem ser e serão validados antes de serem disponibilizados. Mas uma coisa é o boletim institucional, que está nos nossos sites, inclusive, e outra coisa é o relatório, o primeiro relatório que deve sair aí, disponibilizado pelo GTA PMQQS. Aí não é Câmara Técnica, o GTA deve levar ao CIF o primeiro relatório para a gente disponibilizar. Se pudesse antes de novembro, excelente. Próxima pergunta. Paulo Roberto Martini, eu sou conselheiro substituto da SBPC e funcionário do INPE. O que eu ouvi hoje de manhã, eu vi até agora, não é a impressão, a certeza que me está dando, é que nós estamos criando, talvez, um novo país. Me dá a impressão que, de repente, com essas coisas resolvidas, com a fundação, podia se criar aí um Estado do Rio Doce, o país do Rio Doce, porque nós estamos colocando esforços de tal magnitude, de tal competência, que isso merece um exemplo internacional que poderia ser levado, talvez, para o fórum que vai acontecer no ano que vem aqui em Brasília. E aí a pergunta, esse comentário, queria que vocês comentassem, e talvez perguntassem se isso poderia ser aplicado a outras bacias, ou se, de repente, essas bacias teriam que esperar um evento desse tipo para começar a ser aplicado esse modelo. Desculpe a provocação.
Agradeço. Não, é que ele falou do 8º Fórum, eu ia responder. Ah, tá. Não, eu agradeço, assim, e, desculpe. Eu acho que... Eu não vou falar pelo 8º Fórum, que a Gisele vai falar, e ela vai brigar comigo se eu falar, mas eu penso, no meu entendimento, assim, não precisaríamos esperar um novo desastre desses para, pelo menos, fazer essa questão. O difícil é sempre o ponto dos recursos. Agora, a dedicação dos órgãos ambientais, eu acho que acontece sempre, tem todos os pontos, só que precisa, às vezes, uma provocação, parece que, para ter eles se unirem e conseguirem trabalhar juntos. Eu acho que esse é um ponto também que eu acho que é um exemplo do Comitê Federativo e das coisas, os órgãos ambientais, União, estados e municípios também trabalhando unidos, e o que a gente vê são atuações muito pontuadas e separadas, e é por isso que, de repente, também se chega até esse ponto e temos essa situação atual de degradação no país. Assim. Eu queria só complementar, já que você falou sobre o 8º Fórum, né? Enfim, eu sou uma pessoa otimista, por natureza, senão não estaria trabalhando com o meio ambiente há 40 anos. Já me entreguei aí. Mas, enfim, eu nunca trabalhei numa estrutura dessa. Realmente é um novo país. Quando eu falei hoje de manhã aqui nessa mesa que eu passei a conviver com essas pessoas aqui diariamente, diuturnamente, de madrugada, né, Sueli? É a mais perfeita verdade. Isso está exigindo da gente, como servidores públicos, muito esforço mesmo. A Ana, ela é a secretaria executiva do 8º Fórum Mundial da Água, que vai ocorrer aqui em Brasília, em março do ano que vem, e, com certeza, esse case nós já estamos estruturando para levarmos ao 8º Fórum. Realmente é um trabalho que tem dado muito orgulho, acho que a todos nós que estamos participando dele. Oxalá pudéssemos multiplicá-lo sem a necessidade de um novo desastre. É só isso. Próxima pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é João Magno. Eu represento a CEMIG em algumas câmaras técnicas, como a Câmara Técnica de Economia e Inovação Franklin, e eu acompanho a Câmara Técnica de Recuperação da Infraestrutura, Rejeitos. E vou falar aqui na condição de pessoa que nasceu também na calha do Rio Doce. Eu sei que a origem da situação de assoreamento do Rio Doce e praticamente a morte dele antes de acontecer o acidente da Samarco, que era a primeira vez que não chegou água na foz do rio, é por situações geológicas, um dos primeiros fatores, os topos das cordilheiras da Serra da Mantiqueira. Um dos principais fatores causadores. Mas tem um outro fator que eu não vi sendo abordado, por quem vive lá, um primeiro que agrega um potencial crítico. O fato da empresa Cesita ter adquirido terras, extensões longas de terras, hoje ela não opera, hoje é a Peram, mas essas terras, de alguma forma, foram vendidas e uma grande parte dessas extensões estão semidesérticas. Se vê um visual até um pouco desagradável de eucaliptos secos e o assoreamento correndo para o rio corrente, diretamente para o Rio Doce. E não é uma pequena extensão. Alguns municípios mais à beira do Rio Doce. Eu quero ver, assim, esse programa de recuperação de nascente, o que está propondo objetivamente para esses fazendeiros, porque tem médios fazendeiros e até grandes fazendeiros, com regiões desérticas, que estão ficando desertas, porque de Patinga até o Espírito Santo é onde a situação mais se agrava. Talvez o Rio Doce é um dos piores no Brasil nessa situação. Então, o acidente dessa marca ele veio agravar um pouco a situação. Um pouco, não, um tanto mais a situação. Eu sei que o programa que está sendo idealizado é um programa rico, né, com inúmeros desafios para poder quebrar um pouco aquela cultura do pertencimento do dono da terra, de chegar, não entrar na minha terra, não mexer. Mas eu penso que é preciso desenvolver uma ciência adequada para lidar com essas pessoas donas de terra. Se nós quisermos assim, fazer um programa para o Rio Doce que venha resgatar as condições básicas para que pare o assoreamento que tem acontecido, porque tem um outro fator que é a pecuária predatória, que aconteceu nas últimas décadas no Rio Doce. Cortaram todos os topos de morro, praticamente. Eu estou falando para vocês todos aqui que sabem dessa situação.
É uma coisa prática que tem que ser enfrentada. Eu acho que todo esse programa que foi idealizado aí, ele é sério, especialmente naquilo que toca a agrofloresta sintrópica. Eu acho que é o que o Brasil está sendo pioneiro para poder voltar a vida nas nascentes, a vida nos rios e gerar florestas com melhores condições de sobrevivência. Então, eu quero dizer que a CEMIG, em algumas câmaras técnicas, foi indicada por força de decreto do governador. Eu represento umas duas, me indicaram até para mais algumas, estou tendo fôlego, por enquanto, para atender em duas. Mas o Franklin, diretor, está numa outra câmara que tem acompanhado bem, e nós estamos à disposição para poder auxiliar, porque a CEMIG também tem alguma expertise nessa parte, com suas represas, e algum tipo de reflorestamento já vem acontecendo há algum tempo, ou, no mínimo, de preservação. Essa é a minha palavra. Muito obrigado. Eu acho que a colaboração é sempre bem-vinda. Acho que podemos conversar em relação à indicação ou colaboração de algum outro técnico da CEMIG que queira acompanhar de restauração florestal e produção de água. Ótimo, assim, eu não vejo nenhum problema nisso. Em relação às nascentes, esse programa ele é muito específico, assim, são 5.000 nascentes em 10 anos, 500 por ano. Quem indica as nascentes, porque também por adesão, o proprietário rural tem que ser sensibilizado, mas quem indica é o Comitê de Bacia do Rio Doce. Há vários critérios que definiam o número de nascentes, isso sim, critérios bem técnicos, de vulnerabilidade, sensibilidade da área, antropização. Suaçuí e Pitanga está nesse campo também de nascentes que receberá a restauração, mas a gente realmente precisa muito de que o proprietário rural queira a recuperação, queira o cercamento da sua nascente, o plantio na sua nascente. Então, esse trabalho de sensibilização é feito diretamente pelo Comitê de Bacia, mas também que envolve outros atores locais. Tá? Eu não vejo assim como ser diferente, e a gente está trabalhando para isso e para ampliar isso, até em certo sentido, no trabalho em toda a região. Inclusive, com informações sobre o que é esse programa final, o que é a recuperação final e a importância da recuperação, que é fundamental. Obrigada. Última pergunta. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Antônio Almeida, sou analista ambiental do ICMBio e gestor da Reserva Biológica de Comboios, que fica lá na foz do Rio Doce. Eu queria realmente perguntar, e talvez não seja nem a Câmara que está lidando com o tema, mas durante o período de chegada da lama, uma das medidas emergenciais foi a construção de diques nos acessos às lagoas da região, entre as quais Lagoas do Paranã, Lagoa Nova. E, recentemente, numa reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente, um colega que está presente no evento, mas que eu não vi aqui agora, o Tonico, ele chamou atenção para um problema, que é o fato de que nós estamos num momento atípico de chuvas excessivas, né? Será que a gente pode falar em excessiva no Espírito Santo? Mas a Lagoa Juparanã, por exemplo, ela está com um nível muito mais alto do que o Rio Doce agora. E o dique é uma estrutura bastante precária, né, que foi provisória, para evitar, na verdade, que a lama do rio entrasse nas lagoas. Esse tema está sendo acompanhado, esses pontos estão sendo monitorados. Eu gostaria de mais informações sobre isso, por favor. Estão, sim. Aliás, por 2 programas nossos que foram, eu acho que eu mostrei hoje, até pontuei lá as lagoas próximas a Linhares, nomeei as lagoas, e por 2 programas nossos, não só o programa de monitoramento de qualidade da água e sedimento, mas também a questão dos sistemas alternativos que foram identificados, inclusive com essas obras, como é que elas estão impactando ou não. Alguns sistemas alternativos, eu já estive lendo o relatório da empresa Rama, que foi contratada, que é do professor Carlos Eduardo Morelli Tucci, e ele aponta, sim, algumas obras que foram construídas emergencialmente. Assim, e ainda tem a outra questão que nós pedimos, uma deliberação ontem do CIF, de que esse programa de ações emergenciais para o período chuvoso seja revisto. Então, na verdade, nós estamos atacando esse problema, que já é um problema conhecido nosso, talvez por três linhas de ação diferentes. Tá certo? Mas isso está no nosso radar, sempre esteve. E eu relembro que as ações emergenciais, os DICs, eles vão ser tratados na próxima Câmara Técnica que vai apresentar, que é a gestão de rejeitos e segurança ambiental.